Começo naturalmente por agradecer. Esta sala realmente é fabulosa, é um verdadeiro privilégio que o Nuno Botelho me permite e por isso começo por agradecer à Associação Comercial do Porto, na pessoa naturalmente do seu ilustre presidente, Nuno Botelho, o honroso convite para estar aqui nesta sala magnífica. Não é apenas um cartão de visita do Porto, é um cartão de visita nacional e é de facto fabuloso. Cumprimento naturalmente na pessoa do Presidente, todos os que estão nesta sala. Permitam-me, eu sou à maneira antiga, ou seja, ainda continuo a cumprimentar os, ainda que não cumpram ainda já o cargo, o Sr. Ministro Valente Oliveira, o Sr. Secretário de Estado Bernardo Trindade, todos os presentes. É uma honra poder dirigir-me a vós. Tenho o gosto de ter aqui dirigentes associativos que considero amigos. Nós no empreendedorismo e no associativismo ainda continuamos a falar de afetos. Nós não renegamos os nossos amigos. Portanto, temos aqui muitos amigos e gosto de assinalar isso com muita satisfação. E é sempre uma oportunidade, como na canção do Rui Veloso, em cada regresso a casa é assim que me sinto cada vez que venho ao Porto. É um elogio cada vez que me consideram do Porto. Isto terá a ver com o facto de ter sido o primeiro mouro a liderar uma associação do Norte, a ANJ, a Associação Nacional dos Jovens Empresários, e foi um orgulho muito grande que aproveito sempre para com muita saudade recordar. É efetivamente um privilégio estar neste espaço, mas permitam-me começar com um ponto que é: hoje o Porto acordou com uma preocupação adicional, e não me refiro naturalmente à tempestade, nem àquilo que julgo que aconteceu ontem à noite, mas disso não falamos. É que pela primeira vez em 35 anos, o maior e mais relevante jornal do Porto e um dos mais importantes de Portugal, o JN, não viu a luz do dia. E quero começar por aqui, porque milhares de leitores partilham hoje com a equipa do Jornal de Notícias, sei o bem, este terrível sentimento de angústia e, por que não dizê-lo, de orfandade. Não há democracias robustas sem jornalismo independente e sem jornalismo competente. O país precisa do Jornal de Notícias. E deixem-me a esse propósito lembrar algo que já tem mais de 2 séculos. É que o Jornal de Notícias presta um serviço público, um benefício comum. E, a esse propósito, Condorcet, que com certeza conhecem, que foi um dos grandes líderes da Revolução Francesa, portanto no final do século XVIII, ele apontava como um dos maiores entraves à felicidade dos povos a ignorância. Para ele a ignorância era um entrave à felicidade dos povos. E por isso era um grande entusiasta dos progressos da imprensa, que permitia, na perspectiva dele, a emancipação dos indivíduos e a promoção de uma cidadania. Isto vem a propósito de um aspecto que ele dizia, portanto há mais de 2 séculos, que era o seguinte: é que toda a sociedade que não é esclarecida por filósofos é enganada por charlatães. E por isso o Jornal de Notícias é um desses filósofos que nós precisamos de ter para nos esclarecer. Por isso, queria de facto começar por este ponto. Qualquer empresário sabe que o norte do país é o centro nevrálgico da economia portuguesa. Quando nós, da Moraria, começamos a subir cá para cima, a partir de Leiria isto muda. E muda porque há um espírito empreendedor do norte, e esse espírito empreendedor do norte não é uma abstração, é uma realidade. Sei bem do que falo, porque conheço bem a realidade da Lisboeta e julgo que bem, a realidade do Porto. E acho que faço bem essa leitura de uma realidade que vive muito à volta do que pensa o Terreiro do Paço e uma outra realidade que se considera suficientemente distante e que, portanto, não dependente desses favores e que, por isso, faz por si. Isto é a gênese do espírito empreendedor. É o querer fazer. E esse dínamo, isso é um dínamo criador de riqueza e de inovação e sem, de facto,
ter esta ideia de viver encostado ao Estado. O Norte demonstra de uma forma clara que há excesso de envolvimento do Estado na economia. Muitas vezes porque nos obrigam a isso, mas também permitam, muitas vezes porque nós aceitamos isso. Nós não podemos continuar a aceitar isso. A economia tem que ter regras claras. A economia tem que ter um regulador. Esse regulador é naturalmente o Estado. Mas não podemos permitir que o Estado seja regulador e seja ator económico ao mesmo tempo. E, sobretudo, que crie legislação para, em vez de anular a concorrência imperfeita, que a perpetue, que a mantenha. Isso é um forte elemento, um forte entrave à nossa dinâmica empreendedora. E muitas vezes nós aceitamos isso com alguma passividade. E temos que fazer meia culpa disso. Não é possível nós continuarmos com este abuso, deste intervencionismo que, de facto, nada resolve. Pelo contrário, quando não há intervenção do Estado na economia, a economia não anda, a economia corre. E nós vemos isso em vários aspectos. Há, efetivamente, muito disso nas gentes do Norte. Tanto assim é que, por exemplo, aqui no Norte são as zonas onde muitas vezes se exporta mais para fora de Portugal do que para outras regiões do próprio país. Isto é notável. É crescer lá fora antes de contar com a oferta interna. Isto é notável, fantástico. E isso há vários setores e, naturalmente, e aqui na mesa, e foi um gosto recuperar e ver o Adrian, que é um exemplo disso. O setor exportador, Vila Nova de Cerveira, Oliveira das Meias, São João da Madeira, enfim, é verdadeiramente impressionante. Agora, não é fácil ser empresário nos dias que correm. Estou a dizer uma verdade lá para Alice. A fiscalidade é pesada, a regulamentação é excessiva, a justiça é lenta e é um tríptico de problemas muito significativo que nós chamamos até com algum eufemismo custos de contexto. É como se fossem inevitáveis os custos de contexto. Não são. Os custos de contexto são uma aberração, sobretudo quando são promovidos por um Estado que deve ser facilitador do empreendedorismo e da iniciativa privada. Os custos, esses tais custos de contexto, são os tais que nos fazem ser menos eficientes lá fora e nos obrigam a estar de mão estendida muitas vezes para resolver problemas que não deveriam existir. E este ponto é um ponto que nós temos que ganhar essa consciência para não termos que ser submetidos a resolver problemas que são artificiais. Em muitos casos são artificiais. O Norte sempre soube lidar, de alguma forma, com esses problemas. A Sul, um bocadinho menos. E graças, muitas vezes, a uma linguagem industrial. É bom ter indústria em Portugal. É bom. Nós somos muito de serviços. Somos muito de... E é bom também ter serviços. Eu sou das tecnologias também. Mas a indústria tem outra arte, tem outra capacidade de subir na cadeia de valor e isso é absolutamente fundamental. Ainda agora, numa conversa com a Adrian Bridges, concluíamos, muitas vezes nós andamos à procura de volume e o que é que nos interessa? Valor. É diferente. Volume e valor. E muitas vezes também confundimos isso nas exportações. Olhamos para aquilo que exportamos, não olhamos para o saldo. Porque muitas vezes para as exportações, naturalmente, como sabem, existe a componente das importações. De que nos serve ter exportações muito grandes em volume, se efetivamente em valor, isso não acontece. E por isso nós temos também aqui na literacia financeira e económica, temos que ser mais exigentes, não ficar apenas naquilo que parece. Bom, mas deveríamos agora termos um momento fabuloso. Um momento em que temos uma crise política novinha em folha. E isto, permitam uma brincadeira, pode ser uma oportunidade. E pode ser uma oportunidade porquê? Porque nesta altura, todos os partidos, e não estou a dizer que são uns partidos e outros não, todos os partidos estão mais disponíveis para nos ouvir nesta altura.
É a altura em que vêm às empresas. Nós estamos sempre nas empresas. Mas agora vêm às empresas e por isso estão mais disponíveis para ouvir as preocupações, ouvirem falar daquilo que é o chão de fábrica. Noutros contextos não sabem o que é chão de fábrica, mas agora podem e devem saber o que é chão de fábrica. Não é apenas o gabinete onde nós servimos o café e os pastelinhos e, se houver sorte, um porto. Não. É o chão de fábrica. Que saibam efetivamente o que é a ferrugem, o metal. Isso é muito importante. O metal, Rafael, tu tinhas dito para falar metalomecânica e o Vítor, e portanto eu já estou condicionado com isso. Portanto, estejam com esta. Deveriam de facto vir mais vezes às empresas, mas que venham agora e que aprendam uma lição básica. E a lição básica é esta: não é possível aumentar salários sem aumento de produtividade. Não é possível. Isto não é preciso ser astrónomo, especialista em ciência quântica. Não é possível. Não dá. Pode-se decretar um aumento salarial, não se pode decretar o aumento da economia. Ela tem que ser construída. Essa é uma realidade tão básica, tão simples. Porque é que os empresários não pagam melhores salários? Porque não podem. Porque a economia não permite. Porque não há valor acrescentado. Porque para haver valor acrescentado, para haver crescimento da economia, é preciso uma coisa fundamental que se chama investimento. E não venham dizer que são os trabalhadores que não querem trabalhar, são os gestores e os empresários que não sabem gerir. Não, não é nada disso. É o investimento. O que é que faz um homem com uma enxada? E o que é que faz um homem com um trator? Não é diferente? E qual é a diferença? É naturalmente o trator. E saber manejá-lo já agora. Mas é o investimento. E este ponto, produtividade, é aquilo que tem impedido que a nossa economia de facto cresça. Mas a má notícia para nós, estando a diminuir a nossa demografia, é que se nós não conseguirmos ganhar nesta competição da produtividade, e a produtividade é tão fácil de calcular, também não é preciso ter muitos compêndios, é um rácio entre o valor acrescentado bruto e o custo do trabalho. E, portanto, se nós vamos ser cada vez menos, ao que tudo indica, seremos 8,5 milhões dentro de alguns anos, significa que se não aumentarmos a produtividade, o que é que vai acontecer ao nosso PIB? Não cresce. Portanto, isto também não é preciso ser o Zandinga. É uma questão óbvia. Portanto, nós precisamos, efetivamente, de aumentar a nossa produtividade. A CIP está a propor o seguinte desafio. Queremos ter, em Portugal, um nível salarial igual à média europeia. E para isso, queremos ter um nível de produtividade, um nível de PIB igual à média europeia. Vai em conjunto, naturalmente. E estamos a propor aos candidatos a chefe de governo, já propusemos a dois, até agora da mesma cor político-partidária, este desafio. Iremos propor a outro candidato o mesmo desafio. Iremos convidar para aceitarem connosco isto. Até 2030, portanto, estabelecer uma métrica muito objetiva, até 2030, conseguir estar na média europeia do nível salarial. Mas, normalmente a comunicação social, depois esta parte já não houve, já desligaram. Mas aqui vamos conseguir, com certeza, todos compreender muito bem que uma coisa vai com outra. Atingir um nível de produtividade e de PIB igual à média europeia também. Nós estamos a decrescer, conforme sabem, estamos a decrescer. Nós apresentámos um pacto social. Este pacto social tinha para não ser muito confuso, 3 eixos. Aumentar o crescimento da economia, aumentar o rendimento, promover a simplificação do Estado. Esses 3 eixos tinham 30 medidas. E nós estávamos a discutir estes 3 eixos e estas 30 medidas e, de alguma maneira, estávamos a discutir, eu diria, bem. Em que encontramos uma dificuldade,
que é uma dificuldade que eu peço nesta sala, que há alguns dirigentes associativos, que eu considero muito, que nos ajudem a resolver. O problema que aconteceu não foi um problema apenas com a outra bancada, se me entendem, a outra bancada, a dos sindicatos. Foi com a outra bancada, a nossa bancada. A nossa bancada, que é a bancada das associações, das confederações. Porquê? Porque quando há mais que uma confederação, entra-se numa coisa que se chama leilão. Mas não é leilão a ver quem é que dá mais. É leilão a ver quem é que pede menos. Quem é que se satisfaz com menos. Quem é que exige menos. Quem é que é menos exigente. E houve algumas confederações que foram pouco exigentes na nossa perspectiva. Foram low cost. E nós não fomos low cost. Nós dissemos, nós queremos uma coisa a séria. Nós, para tirarmos uma fotografia, e queremos estar nessa fotografia, mas queremos que seja uma fotografia para qualquer coisa de significado. Qual é o significado? Queremos deixar de ser os últimos países da Europa, em termos de crescimento, envergonhamos estarmos de mão estendida sempre a Bruxelas, queremos crescer, queremos afirmar, queremos que a economia cresça e queremos pagar bons salários. Querem? E as outras confederações, o que é que querem? A redução da taxa de tributação autónoma? Está bem, pronto. A redução, não quero agora pormenorizar algumas coisas, porque já se ia perceber quais são as confederações que estão a pedir e não quero ser deselegante. E essas, naturalmente, foi fácil de satisfazer. Com este desígnio, com este objetivo, era muito complicado. Mas o que é que o país precisa? Precisa ou não precisa de exigência? Precisa ou não precisa de um desígnio? Precisa de uma vontade de construção de um futuro? Ou vamos continuar a estar como está e como se nada fosse? Este é o nosso desafio e é o desafio que, naturalmente, não desistimos dele, continuamos a querer pensar no médio e longo prazo, não nos satisfazemos, como às vezes parece, em alguma vontade política, e volto a dizer, vontade política, não estou a fazer o espectro partidário completo, não estou a fazer, nem sequer a pensar no governo atual, nada disso, estou a pensar no espectro todo. O que interessa é o curto prazo. O amanhã já é muito difícil de perspectivar. É o curto prazo. E por isso pensar em questões como, por exemplo, reformas. Ninguém quer falar em reformas. Porquê? Porque isso faz perder eleições. E porquê é que é importante pensar em reformas? Porque é verdade que nós hoje temos rendimentos baixos do salário, mas temos ainda rendimentos mais baixos de prestações de reforma. E há um estudo da Europa, que por isso, da União Europeia, que por isso é insuspeito, que é o Aging Report, que diz que a taxa de substituição todos conhecem, é a relação entre o último vencimento e a primeira pensão de reforma. A taxa de substituição, que hoje andará na ordem dos 80%, vai decrescer, 2050 a 2070, para 42%. Pergunta-se, com 42% é possível ter uma vida digna em Portugal? Nós temos uma grande conquista, e isso é uma conquista civilizacional. Aumentamos a esperança de vida, fantástico. Até mais nas mulheres que nos homens, as mulheres saberão porquê, não é? Mas, brincadeiras à parte, 42%, nós temos uma esperança de vida de facto maior, mas temos em Portugal um dos piores índices de qualidade de vida nessas idades. Um dos piores índices de qualidade de vida. Então pergunta-se, então vivemos mais tempo para quê? Em princípio vivemos mais tempo para viver melhor, não é para ir morrer aos poucos, não é? Mas se não tivermos mais rendimento, isso não é possível. E por isso, tendo em conta que no futuro haverá 2 ativos a trabalhar por cada passivo em reforma, significa que 2 a trabalhar ou a gerar rendimento para 3, não é possível que as pensões aumentem se nada for feito. O que é que nós propusemos? Aquilo que em toda a Europa está a acontecer. Instrumentos complementares de reforma. Pensar o futuro. E é próprio de quem não vai a eleições. Nós não vamos a eleições, portanto não nos preocupamos nada com se isto é popular, se não é popular. É necessário, e nós nas empresas sabemos que temos que planear o que é necessário e planear antes que nos atropele. E por isso
também propusemos, dentro deste pacto social, que pensássemos o nosso sistema de reformas. Mas, mais uma vez, enfim, era algo que é difícil neste contexto. Agora, queremos continuar a insistir num Estado que compreenda o seu papel no país, que saiba a importância da boa regulação, que veja Portugal, que veja que estamos a perder terreno face aos nossos parceiros europeus e que aceite que é possível fazer alguma coisa, que isto não é uma fatalidade. E o Orçamento de Estado não é apenas um programa orçamental. O Orçamento de Estado é o principal instrumento de política económica para um país. Infelizmente, só se fala no equilíbrio das contas. Em qualquer uma das nossas empresas ou das nossas famílias, se nós não tivermos este chavão que é contas certas, isto vai correr mal. Portanto, nós percebemos que isso é a base, é o normal. Temos que naturalmente ter contas que batam certo entre receitas e custos. Mas o que é fundamental é nós decidirmos o que é que queremos fazer, quais é que são as prioridades. Isto chama-se política económica. E em termos de política económica nós precisamos efetivamente que o Estado seja o que resultar das próximas eleições, o Governo seja o que resultar das próximas eleições, que entenda que não pode desperdiçar o Orçamento de Estado enquanto política económica, não apenas como um instrumento para declarar impostos para cobrar e autorizar despesas para serem realizadas. Não, isso é o básico, isso é o elementar. O que é preciso é que seja um instrumento de política que diga quais é que são os incentivos, quais é que são consideradas as prioridades, como é que é a política fiscal. A política fiscal não é apenas dizer quanto é que isso vai traduzir em termos de receita. O Estado é claramente, hoje, aquilo que mais, de facto, nos impede o crescimento. Permitam-me a esse propósito recuperar uma ideia que essa de Queiroz também já há muito tempo falava. Ele falava no caldo de portaria, que seguramente conhecem, e ele dizia: o caldo de portaria é o Estado. É o Estado, toda a nação vive do Estado. Todos vivem na dependência e nunca temos, por isso, a atitude da nossa consciência. Temos a atitude do nosso interesse. Isto, naturalmente, deve interrogar-nos a todos, porque isso só é possível se, de facto, nós aceitarmos fazer isto. A nossa independência, esta ideia do caldo de portaria, a referência é feita, a ideia da portaria era a entrada dos conventos, que era onde quem lá vivia, o que é que fazia? Dividiam o que tinham pelos que não tinham coisa nenhuma, ou seja, pegavam no que tinham, faziam um caldo e distribuíam por todos. Portanto, é o que hoje chamaríamos a sopa dos pobres. Mas diz o Eça de Queiroz: o caldo da portaria não acabou. Já não é, como outrora, uma multidão pitoresca de mendigos, beatos, ladrões, caceteiros, que o vai buscar alegremente ao meio-dia cantando o bendito. É uma classe inteira que vive dele de chapéu alto e paletó. Este caldo é o Estado. Toda a nação vive do Estado. Esta semana saiu um estudo que diz que 61% dos portugueses têm alguma relação com o Estado, têm alguma forma de dependência do Estado. 61%. Que é feito do nosso país de empreendedores, do nosso país de atitude, de construir, de fazer. Não. Não. E hoje eu temo que este caldo de portaria já não seja apenas de nós em relação ao Estado, é também do nosso Estado em relação a Bruxelas. Porque o nosso Estado também se habituou a ir buscar a Bruxelas aquilo que também não consegue cá. Como é que é possível? Nós estamos há não sei quantos anos, desde 86, fazemos parte de uma Comissão Europeia onde o que é que nós tentamos? Ser elegíveis para o próximo quadro comunitário de apoio. O nosso desígnio nacional é sermos elegíveis. Nós temos que ser elegíveis, nem que alteremos as regiões administrativas, mas temos é que nos encaixar e temos que ir buscar o chequezinho. Minhas amigas, meus amigos, enquanto presidente de uma confederação empresarial, não me orgulho deste estado de coisas.
não me orgulho de ter como desígnio viver à conta dos subsídios. Gostava muito que nós, não é só no futebol, que nos qualificássemos como uma economia de primeiro mundo que não está agarrada à Europa apenas porque a geografia o permite, mas porque temos requisitos e critérios que nos faz pertencer a este grupo de países por mérito e por vontade. E isso está em cada um de nós. Está em cada um de nós sermos mais exigentes, termos esta capacidade de exigir que não sejamos o país do poucochinho, do remediado, como durante muitos anos nos ensinaram, pobres mas remediados, pobres mas honrados, era assim, pobres mas honrados. E nós honrados podemos e devemos continuar a ser. Pobres não tem que ser. Não tem que ser. Não é uma fatalidade. E também, este ponto é importante, parece-me, também não ter a atitude da ditadura do mérito, que é aquilo que é mais insuportável, que é alguém que tem êxito e considera que se justifica ter todas as benesses e todos os proventos. Nada disso. Aquilo que nós acreditamos é numa economia com responsabilidade social, porque esta ideia não é, efetivamente, eu fiz, os outros que façam, não. As qualidades, utilizaram uma expressão que alguns conhecerão, os talentos não são todos iguais. E como não são todos iguais, nós temos que, efetivamente, ter essa capacidade e essa generosidade. Mas, dito isso, nós precisamos, efetivamente, de criar uma nação mais empreendedora. Para quê? E estou a entrar no meu último ponto, para não sermos aquilo que ficou conhecido como os vencidos da vida. Recordam-se dos vencidos da vida? Um grupo de intelectuais fabulosos, onde pontuava Essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro, Oliveira Martins, vários. Uma geração fabulosa que, naquela altura do final da época áurea da monarquia portuguesa, começou a evidenciar sinais de desgaste. Então o que é que este grupo fazia? Juntava-se, porventura em salas, se calhar não tão bonitas como esta, da Associação Comercial, mas juntava-se para quê? Em tertúlias, para, no fundo, discutir o que estava a acontecer, mas sem a menor intenção de participar na resolução dos problemas. Portanto, comentadores. E por isso, com ironia, se chamavam, ou se autoproclamavam, os vencidos da vida. Mas, naturalmente, que isto era uma ironia, porque a ideia era não aceitar a mediocridade e o atraso era a alma mater desta geração. Não aceitar a mediocridade e o atraso. E, por isso, naturalmente, não se deu por vencida, porque viver, como todos seguramente aceitam, não pode ser ignorar. Nós não podemos ignorar o que se passa à nossa volta. Impossível. Isso não é possível. Eles não ignoravam, mas também, de facto, não pretendiam intervir. Mas aquilo que estou a tentar apelar é empenhem-se. Empenhem-se. Não sejam espectadores. Não aceitem isto como uma fatalidade. Não podemos ser também nós os vencidos da vida. Não é possível isso. Os melhores de nós estão a sair. Os nossos filhos, as nossas filhas estão a sair. E, portanto, não aceitem isto como uma fatalidade. Nós não podemos continuar nesta ambivalência entre pessimismo e convicção. De um lado um pessimismo, do outro lado uma forte convicção. Entre esta dicotomia constante entre fim e reinício. É como estamos sempre nisto. Eu creio que é chegado o momento de ter a coragem necessária para todos nós despertarmos consciências. É o momento de nós nos envolvermos, despertando consciências, exigindo a todos os partidos políticos que pretendem ousar governar-nos. Exijam. Não, eu sei que hoje é possível fazer um governo com votos low cost. Não são os votos aqui que são muito caros. Estes votos são muito caros. O vosso voto é caro. Mas eu acredito num governo que não deixe ninguém para trás. Que tenha os votos low cost, mas também tenha os votos mais exigentes. E isso
está nas nossas mãos despertar estas consciências e claramente deixarmos de ter estes cuidados paliativos para resolver questões que de alguma maneira têm solução e por isso não podemos, acho eu, aceitar também, além da fatalidade, uma degradação do sistema político e nós passamos ao lado. Esta degradação do sistema político que temos assistido para todos é naturalmente insuportável, para todos. E de novo estou a dizer, é o sistema político, não há aqui só um partido, é todo o sistema político que eu creio que precisa efetivamente de melhorar. E aqui permitam-me citar de novo um dos nossos baluartes das letras, aqui neste caso o Ramalho Ortigão, que nas últimas farpas ele dizia: a pátria tornou-se comparável a um prédio de que secretamente se tiraram os alicerces. A pátria tornou-se comparável a um prédio de que secretamente se houvessem extraído os alicerces, os muros fendem-se, os pavimentos desnivelam-se, as padeiras desaprumam-se, as soleiras racham, os estuques abarrigam, os travejamentos rangem e os inquilinos fogem com medo da derrocada total. Nós hoje, se calhar, encontramos alguma similitude em alguns aspectos disto, se calhar aqui demasiado forte, mas não sabemos, estamos, se calhar, também a ver só o início do iceberg. E o que estou a alertar é para não vermos o resto, para travarmos isto já, exigindo respeito pelas instituições, fomentando o respeito pelas instituições, criando na política essa atividade nobre que é. A política é uma atividade nobre. Infelizmente, tem custos elevadíssimos para quem a segue. Custos elevadíssimos. Todos os conhecem e, portanto, não é por isso que não deixa de ser uma atividade nobre. E para atrair os melhores, nós precisamos contribuir para a respeitar. E por isso, acredito que os candidatos a esta nova tarefa de chefiar o governo de Portugal têm a obrigação de criar fé e esperança num futuro melhor para todos, em vez de explorarem e aproveitarem os medos, as angústias ou receios. É um desafio. Eu espero que não seja necessário que o Norte marche sobre Lisboa para os empresários mostrarem ao poder político que temos impostos de rico num país que é pobre, que temos Estado a mais onde há economia a menos e que para um país próspero o que é que de facto esse poder político propõe e não apenas para o tal curto prazo. Precisamos de ver futuro num país que às vezes parece perdido, precisamos de mudar, precisamos de transformar e acredito que por Portugal e pelos portugueses, acredito mesmo, é hora de voltarmos aos compromissos. Naturalmente, isto não é uma tarefa fácil, mas é precisamente porque não é uma tarefa fácil que tem que ser feito. Muito obrigado.